Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Estamos aí continuando com esses vídeos especiais, alguns convidados para a gente falar sobre Santos, obviamente, e trouxe aqui a Laura para a gente falar de sereias da Vila, principalmente o que aconteceu nesse ano de 2021, e já começar também a fazer uma projeção para 2022. O Santos que nos últimos dias, né, está aí renovando com algumas atletas, importante isso, mas também precisa contratar para alguns setores, principalmente aproveitar também, né, as sereinhas que estão também se destacando ali na categoria de base. Enfim, seja bem-vinda, Laura, um prazer ter você aqui no canal. Eu que agradeço o convite. Falar de Santos é muito bom, falar de sereias é melhor ainda, né? Então vamos falar o que foi um pouquinho desse ano, já começar a planejar 2022, né? Porque assim, você até falou de posições carentes, né? Tanto o masculino quanto o feminino precisa para laterais. Vai ser um assunto bem bacana da gente falar aqui. Até comentando com você, né, o Santos que está anunciando aí de baseado algumas renovações, até a gente postar esse vídeo, né, estamos gravando no dia 14, o Santos ainda não renovou com a Bruninha, que eu acho que é a grande expectativa da torcida santista, né, e qual jogador, assim, caso você tenha alguma informação privilegiada, qual, assim, jogadora você acha também que o Santos nos próximos dias deve anunciar a renovação de contrato? Exato, né? O Santos já começou a conversar com a Bruninha, com a própria Taizinha, ainda quando ela estava lesionada, né? Quando não tinha voltado aos gramados, ela falou que isso era um assunto que ela ia resolver depois, né? A gente está gravando justamente esse vídeo depois da segunda rodada da Ladies Cup, gol da Taizinha, depois de Sim. voltar de lesão. Então, assim, vamos ver como que vai se dar essas renovações, né? A gente tem informações de que a Bia Zanerato do Palmeiras, para ir para o Palmeiras definitivamente, queria a Taizinha, Bianca Brasil lá, né? A Taizinha, eu acho que vai acabar renovando com o Santos. A Bianca Brasil, o Santos não vai renovar o contrato dela, né? Ela veio como maior expectativa de contratação da Sereias na temporada, mas ela não se encaixou, não deu certo aqui no Santos, né? Então, assim, talvez Bianca Brasil vai para o Palmeiras, mas não gosto de perder, assim, essas jogadoras para rivais, né? Eu sempre falo que, assim, o Santos acabou perdendo a referência que tinha no futebol feminino. Hoje é Corinthians, Palmeiras está investindo forte também. E ainda falando de Corinthians, né? Eu vi um zum de que o Corinthians teria interesse na Bruninha. Espero que isso não se concretize. Espero ver esse vídeo depois e falar assim: nossa, ainda bem que a Bruninha renovou. Mas vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos, né? E outra que ainda não renovou, que eu acho muito importante, é a Fê Palermo, né? Vale lembrar que hoje no elenco da Sereia só tem uma lateral direita, que é a Bruninha, uma lateral esquerda, que é a Fê Palermo. E ela já recebeu algumas sondagens do exterior aí durante já o trabalho da Tatiele, mas né, o Santos ainda não se posicionou. Vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos. E de jogadoras, né, que pelo menos quem não acompanha tão profundamente assim o futebol feminino, mas sabe quem é, sabe da importância dessas jogadoras. A Cristiane acabou renovando, pelo menos mais por uma temporada. A Kathleen também, né, artilheira aí do Santos, Kathleen que está no muro. A Brena também, né, acho que tem mais de 100 jogos pelo Santos também, acabou confirmando a permanência dela para 2022. Enfim, são jogadoras que eu acho que, assim, olha dentro de campo e tem uma certa referência, né? Que tem uma história no Santos. A gente fala muito isso também no masculino, de ter jogadores que possam ser lideranças, né? E no feminino a gente ainda bem tem algumas lideranças, mas que nem você já deu a deixa, né? Tem algumas posições que a gente precisa se reforçar. E falando em se reforçar, é uma coisa até que a gente comenta bastante, né, no Diário News, a previsão que o Santos terá para 2022 para investir nas sereias, né? É uma boa notícia, o planejamento pelo menos de mais 2 milhões, o Santos que teve para esse ano de 2021 4 milhões, para o ano que vem 6 milhões. E para o futebol feminino, né? Infelizmente, é um valor, infelizmente ou felizmente, né? Não sei nem o termo que eu uso, que dá para a gente, de uma certa forma, conseguir dar uma elevada, tanto em questão de estrutura, como também em questão de, quem sabe, contratações, renovações também, né? Principalmente jogadoras que estão mais visadas. Mas quais contratações, assim, de, não nome, né? Obviamente, mas de posições você acredita que o Santos precisa para 2022? Antes, né, eu vou pegar esse gancho, porque eu vejo assim, poxa, o Santos tá mal financeiramente, vocês falando de investir no futebol feminino, não dá. E assim, infelizmente, o futebol feminino não tem as mesmas receitas, as sereias, né? Não só as sereias, o futebol feminino do futebol brasileiro, né? E do futebol mundial, não tem o mesmo nível de salário, de investimento.
Infelizmente, mas felizmente, né, para a situação financeira do Santos, isso acaba sendo bom, né, que vai realmente poder investir. Como eu já comentei aqui no comecinho, o Santos precisa de laterais, né, tanto no masculino quanto no feminino. Como eu falei, só tem uma lateral direita, que é a Bruninha, e uma lateral esquerda, que é a Fê Pelé, que elas nem sabem ainda se vão renovar, né? Então, assim, a Bia Menezes, que é volante de origem, atuou na lateral, a Maria Dias, que é atacante, também atuou na lateral, né? Quando teve desfalque, inclusive na zaga, a própria Fê Palermo foi para a zaga também. Então, assim, esse ano a gente sofreu com algumas improvisações, né? Acho que o Santos poderia, sim, ir atrás de uma zagueira, né? Renovou com a Tayla, renovou com a Sassá e com a Camila Martins, né? E assim, quando a gente fala desse elenco das Sereias, acho que o Santos tem uma espinha dorsal. Cristiane, Kathleen, Brena, para mim são o trio ali de liderança. Logo depois vem a Taizinha, que tá voltando de lesão agora. A própria Tayla, que é jogadora principal aí da seleção brasileira, né? A própria Camila Martins, que foi campeã com as Sereias em 2017 no Campeonato Brasileiro, que retornou essa temporada. Foi muito bom ela ter renovado. Acho que assim, a espinha dorsal o Santos já tem. É mais algum reforço ali, compor o elenco, por exemplo, a Dida, a Alana, esses jogadores assim que chegaram, né, retornaram nessa última temporada. A gente não sabe se fica, né? Pelo press kit que o Santos enviou, todas as jogadoras ali, né, que estão no Brasileiros Cup, devem continuar para a temporada que vem. Mas está faltando uma peça ou outra, que eu não sei se vai renovar, se vai deixar o clube, né? A própria Bianca Brasil não tá nem no press kit, né? Realmente o Santos não vai decidir renovar com ela, mas assim, a espinha dorsal o Santos tem. Precisa se reforçar, precisa de mais jogadores ali para compor o elenco, né? Por exemplo, a própria Karen Sereia, que retornou essa temporada também, não sei se vai ficar. Para mim, o Santos deveria mantê-la, uma ótima jogadora, muita opção muito boa aí, por exemplo, no segundo tempo, mas as posições eficientes assim do Santos seriam as laterais, né? Acho que o Santos pode sim atrás de uma zagueira, né? E do meio para frente o Santos está muito bem servido, viu? O meio e ataque, acho que as Sereias estão muito bem servidas também. E precisa definir o futuro das goleiras, né? Porque assim, a Camila Rodrigues, que inclusive tá jogando, né, sendo titular aí na Ladies Cup, já renovou o contrato dela. E tem a Michelle e a Dida, né? Eu acho que a Michelle já fez muito pelo Santos. Eu acho que eu não manteria Isso que eu ela. ia falar, se o ciclo dela já se encerrou, né? E sim, eu acho que o ciclo dela já se encerrou assim no Santos, mas a Dida, que retornou, que também estava nesse elenco campeão brasileiro, junto com a Camila Martins em 2017, voltou, fez bons jogos, então assim, acho que fica uma disputa muito saudável ali na meta santista, mas enfim, acho que é mais para mais jogadores de defesa mesmo que o Santos precisa buscar aí atrás. A espinha dorsal, acredito que o Santos já tem aí. Até mesmo o que a Cristiane falou, né, no vídeo que a Santos TV acabou lançando, sobre essa, quando ela estava assinando o contrato, sobre essa promessa, digamos assim, para que as Sereias voltem a ser referência, né? Isso que a gente estava conversando no começo, porque é justamente isso, é ser um Santos bem competitivo em todas as competições, né? Tem sim como bater de frente, por exemplo, o Santos pegava o Corinthians, que no momento é a sensação, né, no futebol feminino, e conseguia fazer bons jogos, era a pedra no sapato aí do time corintiano. Então, o Santos ainda assim, mesmo com algumas deficiências em algumas posições, é um time que pode ser ainda mais competitivo, né? E a gente também fala muito no masculino da sequência do Carille de um ano para o outro, nas Sereias também, nessa sequência de trabalho que eu acho que é importante. E até falando, né, de treinadores aqui do Santos, você acredita que, por exemplo, a saída da Cris Lessa, né, da forma que foi, de uma certa forma atrapalhou, né, o planejamento das Sereias para o decorrer da temporada? Muitos falam de alguns problemas de relacionamento, né, da ex-treinadora com algumas atletas do Santos. Você acha que, falando de balanço, né, de 2021, esse foi um dos problemas ou é um pouco de exagero colocar isso na conta também? Não, eu acho que a Cris ela fez um trabalho muito bom com a Sereias na primeira fase do Campeonato Brasileiro, né? E assim, não acabou atrapalhando o planejamento, porque demorou um tempo entre a finalização da primeira fase do Brasileiro até a fase de mata-mata, né? E foi nessa época que a Tatiele chegou, então conseguiu
treinar a equipe uma semana para ir para o mata-mata do Brasileiro, para depois ir para o Campeonato Paulista. Então, assim, essa questão das técnicas não alterou no planejamento. Mas, assim, para quem não sabe, né, eu acho que o Santos fugiu muito, fez uma escolha muito boa em trazer a Cris Lessa, que não é, foge dos nomes que são sempre cogitados para comandar as sereias aí do Santos, fez um trabalho lá nos Estados Unidos, fez história como primeira mulher ali a comandar equipes. Então, assim, o Santos fez muito bem em trazer ela, acertou. Inclusive, as sereias estavam invictas em clássicos com a Cris Lessa, né? A gente sempre falou que, poxa, na temporada passada, o Santos não conseguia bater de frente. Na primeira fase inteira do Brasileiro, todos os jogos na Vila, né? Venceu São Paulo, venceu o Corinthians, acabou empatando sem gols com o Palmeiras. Então, assim, acho que a Cris Lessa fez um bom trabalho, sim. Mas tem a questão dos bastidores, né? A gente ficou sabendo de todos os lados, de que as atletas não gostavam do jeito dela disciplinar de ser. Teve toda a questão que ela explicou para a gente no Diário News, de que depois de um treino, né, no vestiário, o preparador de goleiros, né, o Altinho, teria tentado agredir ela, né? Teriam pessoas ali da comissão também, por isso ela acabou saindo, enfim, até hoje isso não foi esclarecido. E assim, isso vai voltar à minha crítica que eu vou fazer depois. Mas eu gostei muito da chegada da Tatiele, né? Sempre foi referência, inclusive é a primeira mulher a chegar em 3 semifinais do Campeonato Paulista, né? Ela chegou na semifinal aí também do Campeonato Paulista com as Sereias contra o São Paulo, e assim, ela tá fazendo um trabalho incrível, né? A gente tem uma crítica ou outra, mas você vê que tem um trabalho sólido, que as ideias ali estão sendo construídas e estão sendo vistas na prática. Inclusive, acho que agora vai a crítica, né? A crítica não é sobre a questão técnica, sobre a questão do elenco, é sobre o planejamento e visibilidade que o Santos dá. Assim, falo de planejamento, né? O elenco não é ruim. Pelo contrário, precisa compor mais jogadores, porque o elenco é muito bom, mas tem poucas peças ali na defesa. Esse ano já perdi as contas de quantas vezes o Santos teve que improvisar na lateral, na zaga, uma se machuca, não teve o que fazer. Então, assim, acho que o problema foi questão de planejamento e visibilidade. Ter mais peças ali no elenco, porque o elenco é muito bom. Técnicas não foi o problema, só essa questão da Cris Lessa, né, que precisa resolver dos bastidores. Acho que o Santos tem que dar carta branca para a Tatiele, sentar e conversar e falar assim, vamos pensar em um planejamento, algo a longo prazo, né? Porque assim, a gente viu nos últimos anos, fica um treinador, vai outro, não tem um planejamento a longo prazo. Então, assim, a minha crítica a Sereias não é o elenco, não é técnica, é a questão da visibilidade. Inclusive, nos jogos da primeira fase do Campeonato Paulista, as Sereias podiam muito bem jogar na Vila Belmiro, não estava tendo um jogo do Santos, as datas não estavam batendo, e elas estavam jogando no CT Pelé. Então, assim, óbvio que assim, durante a primeira fase do Campeonato Brasileiro inteiro, as Sereias jogaram na Vila todos os jogos, com exceção quando teve aquela reforma no gramado na Vila, enfim, foi a única ocasião. Mas assim, acho que minha principal crítica aí é a questão de planejamento, de visibilidade. O próprio Amaury Nascimento, né? Perdi entrevista com ele no Diário, talvez role depois agora da Ladies Cup, mas precisa de alguém que bata de frente. Se tem um resultado ruim, se tem alguma ocasião com alguma jogadora, que fale, que responda pelo futebol feminino. E não tem isso, né? Normalmente é a treinadora, a Cristiane, que sempre dá ali a cara, né? A cara a tapa. E é isso, acho que a Cris hoje lidera essa equipe, né? Acho que a Cris faz esse papel de executiva de futebol ali, nessa questão da liderança e tal. Até falando dessa questão da Vila Belmiro, né? A gente espera que volte o público no futebol feminino também, que faz total diferença, né? O apoio da torcida do Santos, principalmente jogar na Vila Belmiro, a gente fala muito da importância que tem a Vila Belmiro. Qualquer jogador, qualquer jogadora sabe da magia que tem ali de entrar na Vila Belmiro. É um atrativo também para a pessoa querer jogar no Santos. Pô, vou jogar na Vila, né? Com o apoio da torcida. A torcida do Santos abraça também as Sereias, né? Então eu acho que tudo isso tem para que a gente consiga ter um 2022 mais forte, com as sereinhas que estão se destacando e podem ser promovidas, com contratações que a gente espera que aconteça, principalmente, né, com esse orçamento que o Santos terá a mais para conseguir investir. E também outra coisa, você falou de visibilidade, a questão dos uniformes também, né, que eu acompanhei ao longo do ano, que também deu o que falar. Uniforme da outra temporada, uniforme, né, diferente, o tratamento do masculino para as sereias. Então a gente também espera
que isso aí fique alinhado, né? Não dá também para ter essa diferença. E uma coisa que eu não sei se você tem essa informação, mas uma coisa que eu percebi, né, é o patrocínio da Binance também nas Sereias da Vila. Não Muito sei se é um acordo importante. também, né, para os dois, porque eu lembro que o Rueda tinha comentado que os patrocínios que conseguisse seria para todo mundo, para a categoria de base, para masculino e para feminino. Né? Então, eu acho que isso, de uma certa forma, também ajuda a fortalecer, né, a modalidade. Tanto a Binance quanto a Sinap, né? Que tem muito por conta do feminino também, então é muito essa questão de visibilidade, né? Antes eu vou puxar dois ganchos que você comentou. Na semifinal do Campeonato Paulista, né? Quando a Sereia jogaram contra o São Paulo, já tinha isso do retorno do público aos estádios, né? Inclusive no o Corinthians e Ferroviária, né? Na outra semifinal rolou essa questão de torcida. Sim. Mas assim, a diretoria Lotou, né? Lotou, tanto a diretoria do Santos quanto do São Paulo decidiram não colocar torcida. As Sereias estavam invictas em clássico até então. Perderam o jogo de ida, os dois jogos foram na Arena Barueri, né? Perderam o jogo de ida por 1-0 e foram goleados no segundo confronto por 4-0. Então, assim, poxa, a torcida não ia fazer diferença, né? Inclusive, o primeiro mando foi com o mando da Sereias, apesar de ser ali na Arena Barueri, né? Mas é como se as Sereias tivessem sido mandantes. Poxa, e se esse jogo tivesse sido na Vila? Né? Eu lembro um jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, se não me engano, foi Santos e Cruzeiro. As Sereias venceram por 2-0 esse jogo, foi na Vila Belmiro, teve um público muito bom, né? Então, assim, isso realmente também é um atrativo. Poxa, os jogadores falaram, poxa, vou jogar no Santos e vou jogar na Vila Belmiro. Então, assim, talvez a torcida poderia ter influenciado, sim, no resultado contra o São Paulo no primeiro confronto, as Sereias já terem ido com uma vantagem aí para o duelo de volta. E a questão do uniforme, né? A gente sempre vê um atraso, porque quando já chegou esse uniforme de treino dessa temporada, né, Sereias ainda estavam com aquele uniforme. Agora, nessa reta final que passaram a utilizar esse uniforme de 2021 mesmo, a própria camisa rosa usaram em um treino, não usaram em nenhum jogo. Então, assim, eu lembro até que nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, por conta de demanda, a Umbro não tinha enviado ainda, né, a camisa branca com os saios desse ano. Então, as Sereias não estavam nem usando a do ano passado, estavam usando de 2019. E, assim, os tamanhos, absurdo. Então, assim, é complicado, né? Quando a gente fala de planejamento, é pensar em demanda, porque mulher também assiste, acompanha o futebol feminino, mulher também joga. Então, é sobre essa questão de visibilidade. Consome, né? Consome, exato. Assim, a gente sempre fala por esse lado, né? Mas tem o lado comercial, só você tem que pensar nisso também. Sim. Então, assim, é pequenos detalhes. Teve um monte de jogo das Sereias no CT Repelé, ainda na primeira fase do Campeonato Paulista, que não tinha jogo do Santos batendo. E o Sub-23 foi lá, jogou na Vila. Então, assim, acho que o profissional, tanto masculino quanto feminino, tem que ter essa prioridade. Dava para os meninos serem jogados também. Mas, poxa, coloca Sereias, tem que ter um tratamento igual. E uma coisa, eu vou dar um spoiler aqui no seu canal, Nájila, mas, com todo todavia, nós do Diário já temos a informação, onde vai ser o CT das Sereias, /base. A gente só não pode divulgar ainda, né? Por conta de questões burocráticas, enfim, do terreno, né? Mas vai estar prestes a rolar. Acho que ano que vem a gente já vai poder soltar aí, mas as Sereias vão ter um CT, né? Vai ser utilizado para alguns jogos da base também. Então, isso acho que é o único pequeno passo aí que a gente está dando, né? Acho que é um grande passo, inclusive, para Sereias. Não, com certeza, e até mesmo pegando o gancho ainda da questão da Vila, né? Eu lembro que quando o Sampaoli estava aqui, faz tempo já, a desculpa era o Sampaoli que não deixava. O Sampaoli saiu do Santos faz tempo e seguimos ainda sem essa continuidade de jogos na Vila, né? Então precisa ser mudado, e até mesmo o Santos pensar em ações de marketing, quem sabe conseguir sócias, né? A gente sabe que o público no futebol feminino, várias mulheres, várias famílias vão. Coloca a galera para se associar, também faz uma ação de marketing envolvendo o clube como um todo, enfim, dá para você também aproveitar jogos assim do futebol feminino para você levar também mais família, às vezes a pessoa tem mais tranquilidade, né, de ir para um jogo de futebol feminino, enfim, né, tem que usar a criatividade. Só puxando esse gancho, poxa, faz um resgate, você ganha o ingresso para o jogo das Sereias, do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, né? Isso já são de marketing. Quando a gente entra assim nas lojas do Santos, é sempre, sei lá, 7 Sanches, 11 Marinho. Por que não tem uma 11 Cristiane? 7 Kathleen, uma 10 Taizinha ali. Acho que o Santos precisa realmente promover essas ações de marketing, né? Poxa,
Tem jogo do Santos, clássico domingo. Vamos dar o exemplo do clássico contra o Palmeiras, né? Poxa, coloca algumas sereias lá, entre na Santos Store, ganha o autógrafo das sereias, tenha desconto. O Santos tem que ter essa questão fora da caixinha, né? Porque mulher também consome, mulher também acompanha, mulher também joga. Então, acho que falta, assim, acho que é pequenos detalhes, sabe? Que falta para sereias. Porque história tem, tradição tem. O Corinthians conquistou, né, o Campeonato Paulista e chegou ao terceiro título. As sereias ainda são as maiores campeãs do Campeonato Paulista com 4 títulos. E assim, a gente está vendo a gente ficar para trás, ficar para trás. E assim, além dessa questão do CT, das sereias que está começando a caminhar, outra coisa que a gente tem que exaltar esse ano são as sereinhas da Vila, né? A base sempre salva, tanto no masculino quanto no feminino. Inclusive, a gente está gravando esse vídeo depois da Ladies Cup, né? Teve o primeiro gol da Gi Fernandes pelo profissional, e o nome dela é Giovana, em homenagem ao Giovanni. Em 95 eu não desisti, um cabelo pintado, não sei se vocês conhecem. E o pai dela chama Edson em homenagem ao Pelé. Então, assim, é muito legal essa relação que as sereinhas têm. E, assim, Nada mais santos do que isso, né? gratidão também, elas têm bastante. Isso é importante, né? Inclusive, já assinaram o contrato, já estão renovadas aí por mais uma temporada. É isso, eu acho que falamos bem aí, né, desse balanço de 2021, projetando 2022. E lá no Diário News a gente tem, né, a tradição de falar sobre placares. Como não temos como falar placares aqui, vou jogar para você quais campeonatos você acha que o Santos briga aí para ser campeão em 2022 com as Sereias. Olha, para ser Se campeão. quiser falar todos também, pode falar. Não, assim, falando de campeonato brasileiro, o Santos sempre acaba se classificando para o mata-mata, né? Acabou sendo eliminado nas quartas, né? Essa temporada para a Ferroviária, que é uma pedra no sapato do Santos, mas acho que o Santos se classifica assim para o mata-mata, né? Mas acho que dá para avançar um pouquinho mais, né? Não pegando a Ferroviária, dá para avançar, tentar chegar numa semi, quem sabe numa final, né? Espero que o Santos volte forte, entende isso, como a Cristiane sempre fala, né? Quando assinou a renovação do Santos, tem que voltar a ser referência, voltar a pensar em disputar Libertadores. E eu gosto muito do Campeonato Paulista, viu? A gente acabou caindo para o São Paulo, né? Mas acho que foi um azar, teve muita coisa errada, foi acho que fora da curva esse resultado, mas o Campeonato Paulista é muito interessante, viu? Espero que ano que vem a gente possa também estar se encontrando nos Jogos das Sereias, aí espero Sim. que Jogos na Vila também. Com certeza. Não, e o Paulista também feminino, né? Tanto o São Paulo se reforçando, Palmeiras, o próprio Corinthians, Santos. Então, é aquele campeonato que quando você ganha, você fala, caraca, ganhamos, né? Então, é campeão com a boca cheia, assim. Então, é isso. Mas queria agradecer mais uma vez a Laura. Vou deixar suas redes sociais aqui na descrição. Quem quer ficar bem informado de Sereias da Vila, vou deixar também a indicação para acompanhar lá o Diário do Peixe. A Laura também sempre escrevendo matérias. A Laura que faz tudo, né? A Laura é TikToker, estagiário YouTuber, faz tudo, maravilhosa. Se vira no Mas muito obrigada pela participação. Já desejo boas festas aqui, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e que a gente possa falar sobre Santos, tanto masculino e feminino, sendo campeão em 2022, né? A gente merece. Depois desse ano aí, merecemos. Não, eu também acho que a gente está merecendo, agradecer o convite aqui. É muito bom falar de sereias, né? Assim, de presente de Natal, Santos, eu queria uma renovação com a Bruninha, com a Fê Palermo, com a própria Taizinha, que é muito importante, uma camisa 10 aí de presente de Natal. Já desejando boas festas aí para todo mundo. E quem sabe 2022 seja um ano melhor, tanto para sereias quanto para o Santos, para a base, para todo mundo, né? Porque o Santista está merecendo. O Santista tem que ter paz. Tem que ter paz. Tem que ter paz. Mas valeu, grande abraço.